Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus. Dando continuidade à nossa reflexão sobre o dízimo, desejo que todos nós possamos esclarecer as dúvidas porventura existentes. Em Mateus 23 está escrito: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o entro e o cominho e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus critica aqueles que pagavam o dízimo religiosamente, mas deixavam de lado a prática da justiça, da misericórdia e da fé. Depois, os seguidores de Cristo começaram a doar seus bens para manter os discípulos e a eles mesmos, que também faziam parte dessa comitiva, sem caracterizar que a doação era dízimo. No primeiro capítulo da semana passada, estudamos como foi instituído o dízimo para os judeus. Hoje, no segundo capítulo, iniciaremos analisando o dízimo no momento atual. Eu sou Augusta Maciel, estudiosa da Palavra de Deus. Fiquem comigo até o final do nosso estudo para formarmos uma corrente de oração pautada nos ensinamentos bíblicos. Mas antes de iniciarmos, não esqueça de se inscrever no meu canal para que possamos dar continuidade às nossas reflexões que podem ampliar o nosso conhecimento sobre as Sagradas Escrituras. No capítulo anterior, vimos que os dízimos instituídos aos judeus tinham objetivos específicos. Estão lembrados? Atualmente, algumas das congregações religiosas têm se aproveitado das escrituras sagradas que tratam sobre o dízimo para tirar proveitos financeiros com aqueles crentes que desconhecem o verdadeiro significado dos capítulos bíblicos que tratam sobre o dízimo. O texto mais pregado sobre o dízimo nos cultos encontra-se em Malaquias 3:10, que nos diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse versículo, Malaquias nos fala de dízimos e não dízimo no singular, como também não estipula um percentual a ser devolvido como contribuição à manutenção do templo. Porém, os pastores, em suas pregações, tendem a se distanciar do verdadeiro propósito e preceito contido no cristianismo evangélico, que é o de pregar na íntegra a palavra de Deus. Isso porque precisam de recursos financeiros para manter o templo em funcionamento e para cobrir as despesas que se fazem necessárias, tais como aluguel, água, luz, telefone, postos e prestadores de serviços. Assim, irmãos, podemos supor que este problema pode ocorrer por administração inadequada, ou carência de recursos mesmo, ou outras necessidades que levam estas igrejas a buscar alternativas para se manterem no mundo capitalista, onde exige muitas obrigações empresariais que as forçam a se transformarem em empresas com CNPJ e todas as demais atividades empresariais, precisando de renda extra, além dos dízimos e ofertas. Por esta razão, passam a vender cursos e seminários bíblicos referentes a algum tema específico que servem para a formação de novos pastores ou estudiosos da Palavra de Deus para custearem as suas despesas. Outra atividade é a venda de ingressos para participação em congressos, porque os palestrantes, que são pastores renomados, cobram valores absurdos para ministrar a palavra de Deus. Infelizmente, não tomamos conhecimento como os dízimos e as ofertas são aplicadas, porque não são divulgados. Assim, reforço a ideia de que as igrejas deveriam usar da transparência para explicar aos dizimistas e ofertantes qual a finalidade da coleta do dízimo e das ofertas sempre que possível nos cultos. Acredito que muito ajudaria
a conscientizar os dizimistas e aqueles integrantes que ainda não são dizimistas, mas frequentam os cultos, para que possam tomar a iniciativa de participar ativamente com a devolução do dízimo, que deveria ser para custear as despesas fixas da igreja e a contribuição das ofertas direcionadas aos projetos sociais. Entendo que os dizimistas e ofertantes, ou toda pessoa frequentadora das congregações religiosas que estejam interessadas em adquirir conhecimento sobre as verdades pregadas por Jesus, deveriam receber todas as informações gratuitamente para a formação desse público. Entretanto, a realidade financeira dessas instituições não permitem tal iniciativa. Outro texto bastante usado nas congregações religiosas no momento de arrecadar ofertas e dízimos encontra-se em 2 Coríntios 9:7, onde Paulo nos diz que cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. Neste versículo, o foco dado nos cultos está na frase Deus ama quem dá o dízimo com alegria. Mas geralmente não é abordada a parte que diz cada um contribua segundo propôs o seu coração. Sendo assim, utilizar o versículo de 2 Coríntios 9:7 para arrecadar dízimos pode ser entendido como uma contradição ao preceito da Bíblia, porque a palavra diz para contribuirmos segundo se propôs no nosso coração, que me parece deixar claro que o texto não está falando de dízimo, cujo valor da contribuição é fixado em 1/10 de tudo que recebemos durante o mês. Desse modo, ultimamente, o que tem chamado a minha atenção diz respeito aos projetos sociais referente à forma de distribuição das ofertas aos pobres, porque os seus ofertantes tornam a ser envolvidos para ajudar com cestas básicas, roupas, lençóis, brinquedos, remédios, etc. Enquanto que os recursos adquiridos nessas ofertas espontâneas que foram arrecadadas nos cultos são utilizadas parcialmente ou não são utilizadas para ajudar a população que vive nas ruas, as quais não obtém ajuda dos órgãos competentes. No 3º capítulo, na próxima semana, estudaremos sobre o que pode acontecer com quem não devolve o dízimo. Espero por você. Agora, vamos orar. Querido Pai, estamos na sua presença para glorificar o seu santo nome e para agradecer todas as promessas e bênçãos previstas na sua palavra para a nossa vida. Pedimos, Deus, que derrame luz em nossos corações para percebermos a revelação da sua presença em nossa vida. Senhor, Deus e Pai, pedimos também que o nosso coração esteja pronto para compreender a sua palavra de modo a dissipar as dúvidas. Senhor, suplicamos com fé e em nome de Jesus que tenhamos discernimento sobre esse assunto que começamos a estudar sobre o dízimo. Agradecemos, Pai, pela sua palavra revelada, que nos orienta com a sua sabedoria para nos afastarmos de sentimentos de avareza ou mesquinharia, para que possamos contribuir em nossa congregação, ajudando nos projetos destinados aos pobres e moradores de rua. Senhor, entregamos nas suas mãos todas as pendências que só a sua misericórdia pode resolver. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos pelas bênçãos alcançadas. Amém. Peço a você que deixe seu comentário para interagir comigo. Obrigada por compartilhar esse vídeo e deixar o seu like para ajudar o canal a crescer. Agradeço aquele que ficou comigo até agora. Se Deus quiser, vamos nos encontrar no próximo vídeo. Deus abençoe todos da sua família, em nome de Jesus. Amém.